Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao RochaCast. Eu sou o Paulo e estamos aí em algum episódio. A gente parou de contar porque é muita coisa. Seja bem-vindo. Hoje, com a graça de Deus, gravando mais um episódio aí com ele, o homem, a fera, o merengue, Giovanni Ribeiro. O evangelista Giovanni. Gi, seja bem-vindo. Muito obrigado. Em nome de Jesus, acredito que vai ser um papo muito 10. Amém. Mas antes da gente começar, apresentar a minha co-host aqui hoje, a Gabi, e ela vai estar dando um recadinho aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que você vai estar assistindo isso. Mas independente da hora, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, com o pessoal da sua igreja e, por favor, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, quais são os temas que vocês querem que a gente aborde. A gente quer ouvir vocês. Fiquem à vontade e ajudem a gente aí a crescer o engajamento. Yes. É isso aí. E então, já para começar, né, logo de início, é aquela pergunta que deixa o convidado falando 2 horas sem parar. Lógico, cristão, casado, membro da Rocha, Sim. Evangelista, né, um chamado aí poderoso. E a gente está vindo de uma série de vídeos falando de evangelismo, né? Nós gravamos há um tempo com o Gabriel, ainda tem alguma agenda para cumprir. A gente precisa ainda, nós queremos gravar com o pastor Ubiratã, né? Porque é também ali tremendo. Legal. E são 3 tipos de evangelismo, né, distintos. Mas antes da gente entrar nisso, propriamente dita, a pergunta que eu faço, né, a gente sempre começa com todos os participantes. A pergunta do milhão. Quem é o Giovanni antes de conhecer Jesus? Certo. E quem é o Giovanni hoje, que conhece Jesus, que tem uma intimidade? A gente que te conhece, bate o olho lá em cima, no púlpito, cara, é de Deus. Mas e quem não conhece, que vai estar assistindo, vai estar querendo, ou está chegando na igreja agora, fala, pô, quem que é aquele cara? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória até aqui para nós. Beleza. E aí a gente vai acrescentando perguntas, Fechou. Dúvidas e vamos lá. Fechou. Beleza. Primeiro eu queria agradecer a Deus aqui pela oportunidade de estar aqui, né? Como nós estávamos falando nos bastidores, né? Nós estávamos acompanhando esse projeto, né, no coração de algumas pessoas e louvado seja o nome do Senhor por poder apalpar esse projeto. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, né? Agradeço ao Senhor Jesus, a minha esposa linda e maravilhosa, que ela é. Já vendeu peixe, que vendeu peixe. Que nós vamos falar aqui um pouquinho da minha vida e minha trajetória, e ela foi, de fato, aí, um pilar que me aguentou e teve paciência aí, né? Com esse desenvolvimento da minha história. E feliz demais por saber que esse projeto saiu do papel e tenho certeza que já está alcançando muitas pessoas para a glória de Deus. Esse é o propósito. Amém. Bom, falar um pouco de mim, né? Bom, eu sou o Giovanni, mais conhecido como Gi, tenho 29 anos e tenho 9 anos de convertido. Me converti quando eu estava começando a completar, acho que era o início dos meus 19 anos, né? Então, dos 18 para baixo, né? Eu não tive o privilégio de nascer no berço cristão, né? Então, cresci aí dando muito trabalho. Só terrorismo, né? Dando muito trabalho, assim, na questão de escola, falando primeiro, né? Era uma pessoa bem arteira, como a minha mãe sempre falava, né? Uma pessoa que era muito dedicado, mas também gostava de brincar, gostava de tirar onda mesmo com as pessoas e tal. Mesmo quando eu tinha já essa altura, né? As pessoas brincavam que eu já nasci com 1,5 m. Né? Acho que a gente sempre teve essa ousadia de poder brincar, de tirar uma onda com as pessoas. Então eu fui crescendo, né, num lar muito bom, graças a Deus, né? Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, Edson e Elaine, e o meu irmão Tiago. Nós crescemos juntos num lar muito bacana, muito festeiro, um lar onde tinha muita comunhão e tem até hoje. E mesmo assim, né, os nossos pais não conseguem olhar, né, 24 horas para as nossas vidas, né? Quando estamos na escola ou quando estamos na rua, enfim. Né? O momento da minha escola foi muito brincadeira, zoei bastante. Mas consegui completar, graças a Deus, né? O coração da mãe, época de escola, sofre, né, cara? Sofre. O meu caderninho de visita de mãe lá era embaçado. Mas graças a Deus que Deus não leva o nosso tempo da ignorância. Meu Deus, se levasse, tava lascado. Tinha bastante folha de sulfite lá de chamada de atenção. Mas graças a Deus, Deus deu graça, guardou a minha vida até aqui. E ali para os meus 16, 17 anos, quando a gente já começa a fazer os nossos primeiros trabalhos, ali a nossa primeira experiência trabalhista, comecei a trabalhar
de experiência de empacotador de mercado da Lila na época ainda, ali na Valdemar Carlos Pereira, depois esse mercado faliu. Foi a minha primeira experiência lá. E aí depois eu fiz um curso de acabamento gráfico na Moca. E aí fui trabalhar numa empresa, né, de vidro, né? Eu era operador de máquina, fui indicado pelo meu pai. E nessa empresa foi a primeira experiência que eu tive, assim, de fato, com o mundo. Por quê? Porque ali foi o primeiro contato que eu tive com bebida, foi o primeiro contato que eu tive, de fato, ali com cigarros, né, com droga, né? Não de forma tão ilícita, mas ali foi os primeiros contatos onde eu tive, de fato, porque toda sexta-feira, depois do trabalho, né, o patrão ali dispensava a gente mais cedo, e a gente tinha um tempo ali de happy hour. Fazia a famosa vaquinha, né? Pra queimar uma carne, né? Aí a gente tinha esse tempo aí de happy hour e às vezes saía na sexta, chegava no sábado à noite, e às vezes só passava em casa, dava um oi pra mãe e já saía de novo. Voltava no domingo à noite. Então ali foi ali onde eu me expus mesmo, ali pra essa loucura do mundo, né? A gente sabe que viver em São Paulo já é uma loucura, mas viver em São Paulo e ainda nessa loucura mundana, eu acho que duplica aí essa questão loucura, né? E, de fato, eu tive essa experiência ali desde os meus 17 até os 19, bem intenso. Nesse meio tempo, vocês, tipo, frequentavam algum tipo de igreja? Porque, geralmente, assim, quando não nasce no lar cristão, ou é igreja católica, ou é algum outro tipo de contato com religião, sim, né? Sim. Teve? Bom, meus pais são ainda, né? De forma esporádica, mas são. Mas eu tive só o contato com o Pai Nosso, né? Só fez com o crucifixo a primeira ali. comunhão ali. Mas não tinha o discernimento, né? De quem era Deus e o que Ele de fato fez por nós e tem feito até hoje. Era mais tipo aquela proteção, antes de sair para qualquer coisa, vamos fazer aquela oração. O famoso vai com Deus. E não sabe se volta, né? Então tinha esse contato, não o que eu tenho hoje, né? Mas de forma esporádica ali, querendo ou não, hoje com a consciência do mundo espiritual, mas já estava com essa exposição no mundo espiritual mesmo sem saber o tamanho e o poder que é. Então eu vivi nesse mundo paralelo um bom tempo, né? Fiz muita coisa, como a carta que Tiago escreve diz, né? Que se a gente for contar o do nosso passado, traz vergonha, né? E, de fato, cara, dei muitas cabeçadas na vida, a gente bebia bastante, eu era muito briguento também, né? Era aquela coisa, a gente saía bastante com muita gente, então se apanha um, né? Se um apanha, vai para todo mundo para cima, né? Era assim a nossa vida, né? Ninguém saía sozinho, então se um brigava, ia todo mundo, a gente brigava de graça. Né, uma das coisas que aconteceu, que Deus livrou mesmo na época assim, que a gente estava no mundo, uma vez eu estava numa casa de show e eu saí com mais 2 moleque e aí, cara, esse dia foi Deus deu livramento pra gente, porque um dia a gente estava lá nesse pagode aí e aí, cara, o cara tinha brigado com a mulher dele, com a namorada. E aí ele falou, vamos sair, todo mundo saiu. Ixi. Aí quando chegamos lá na casa de show, o cara encontrou a mulher dele lá. Nossa! E aí foi um pau lascado, né, e tal, né, e por aí vai, brigas afora. E aí eu lembro que a gente saiu dessa casa de show bem avoado, assim, pegamos o carro e saímos bem rápido. E aí quando o carro foi fazer um cruzamento, assim, ele não tinha farol. Então, quando o carro fez um cruzamento, era 5 horas da manhã e o nosso carro colidiu com uma perua de caldo de cana. Tava indo montar a barraca do pastel, 5 horas da manhã. 5 da manhã. A perua bateu bem do lado onde eu tava, velho. Nossa. Assim, arrebentou o vidro, zoou a porta o primeiro livramento pra cumprir o propósito. Exato. Né? E nada tinha acontecido comigo, né? E dentre muitas coisas, entre brigas, a gente entrava muito embocada, se envolvia muita confusão e graças a Deus, Deus nunca deixou eu ser viciado em nada, em álcool, em algo do tipo assim. E eu digo isso porque, de fato, teve muitas experiências, muitas coisas ruins, né, que de forma ignorante a gente vive e a gente não sabe, né? A gente acha que... quando eu completar 18 anos, eu sempre falava isso pros meus pais. Quando eu completar 18 anos, vocês vão ver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não vai nada. E cara, se não fosse Deus, de fato, para nos guardar até aqui, eu acho que eu não estaria aqui nessa mesa hoje compartilhando sobre Jesus. E aí eu tive essa experiência aí de forma bem tensa, de uns 3, 4 anos pra cá,
né? Antes da minha conversão, quer dizer. E aí, cara, nessa experiência que onde essa empresa... A galera era muito gente boa, era uma galera muito boa, só que a gente sabe que muitas das coisas que a gente começa no mundo é por embalo, né? Ninguém sai de casa decidido a tomar um copo de uísque, ninguém sai de casa decidido, ainda que o diabo trabalhe, mesmo sem a gente ter essa consciência, mas ninguém sai de casa assim. Sempre tem alguém que vai falar assim, bebe que é legal. Ninguém te obriga, né? Ninguém pega o copo, coloca na sua boca, ninguém acende um cigarrinho e fala, fuma. Exatamente, né? E a gente acha que isso é o descolado, ser descolado, né? A pessoa bebe, tem uma garrafa na frente, ele fuma e faz isso e aquilo. E para esse tipo de ambiente, para esse tipo de exposição, esse é o cara descolado, né? E nós sabemos que, de fato, um cara descolado, segundo a vontade de Deus, é um cara íntegro, né? É um cara com um caráter aprovado, que mesmo que reconhece as suas dificuldades, tem a condição de saber... A hora certa de se arrepender, poxa, eu errei nisso. Ninguém quer casar com alguém que é assim, né? Tipo, todo pistola, muito né? Muito doido, né, muito cara? Largado, né? Tem alguém que é uma pessoa fiel, alguém que é uma pessoa que esteja disposta a caminhar. E, de fato, nesse mundo paralelo, a gente não encontra isso, né? A não ser que Deus mesmo guarda essa pessoa. E comigo não foi assim, então eu dei muitas cabeçadas. Tive um relacionamento também um pouco difícil de lidar, mas... Não é nem por culpa da outra pessoa, é porque de forma mesmo sensata nós não temos sabedoria distante de Deus. A Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus. Então, enquanto a gente não tem esse conhecimento, a gente está distante de Deus. Consequentemente, a gente não tem a sabedoria do alto. Então, eu não tive as melhores escolhas, não tive muitas pessoas para me auxiliar. Os meus pais foram muito bons para mim, mas eu não tive muito essa referência de apontar o destino, sabe? De apontar para que lado eu devo ir. Então... Essas cabeçadas da vida foi por muito embalo também. Por isso que eu dou graças a Deus pelo fato de não ter sido escravo de álcool, de nada. Eu cheguei no Evangelho, de fato, apenas com essa turbulência do mundo para o mundo espiritual, mas não cheguei assim, tipo, poxa, eu tô dependente disso ou daquilo, né? Então, foi de fato uma transformação. Como que foi esse encontro com Jesus, assim, esse primeiro olho no olho... Essa paixão, né? Esse primeiro abraço, sabe? Assim, tipo, quanto tempo eu esperei você? Legal, sabe? legal. Isso partindo de Jesus, há quanto tempo eu te esperei, né? Bom, acho que antes de falar disso, teve uma experiência que quando eu sempre tive a vontade, acho que é o sonho de todo menino brasileiro de jogar bola, né? E quando eu trabalhei nessa empresa, Deus ele me deu uma oportunidade de jogar bola por 3 anos. Eu fiquei como jogador amador, tentando ser profissional, jogando a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Então, eu tive algumas oportunidades, joguei num time do interior de Goitacazes, do Rio. Eu fiquei 1 ano no Taboão da Serra, fiquei 1 ano no time do AD Guarulhos, ali bem perto da Lagoa dos Patos, e tive algumas oportunidades de jogar bola. E essa trajetória, essa oportunidade, foi aonde eu me expus no mundo espiritual. Porque quem me viu, a minha estatura, e viu jogando bola, foi um pastor. E eu era do mundo. Então, para mim, bater um papo com ele sobre a próxima avaliação, sobre a próxima viagem e tal, para mim poder falar com ele, eu tinha que ir para a igreja. Olha só, que doido. A estratégia diferente. Foi uma estratégia. Então, foi a questão da semeadura, ela é de fato muito real. E aí eu ficava lá, sentava no último banco da igreja, esperando o culto acabar para poder falar com ele. Falei, deu certo a avaliação, eu passei, vou ficar alojado assim, vou ficar no jogo assim e tal. Ele tava meio que te empresariando. Ele tinha uns contatos fortes e através dele eu conseguia permanecer nos lugares e dependia também da minha capacidade que Deus dava naquele momento para poder jogar. Que posição você jogava? De zagueiro. Zagueiro? Zagueiro. Você é alto, estatura. Né? E aí, cara, eu pude entender hoje que ali foi a semente. Porque ali eu me expus a um mundo de oração, a um mundo de intercessão, onde eu não sabia, eu estava ali com um propósito de falar com ele no final do culto para o jogo de amanhã, mas mal sabia eu que Deus já estava ali preparando a minha terra, né? Para que de fato eu fosse aí ceifado no momento oportuno. Não, que legal. E aí essa transição de conversão, para mim chegar no convite que eu aceitei para ir na igreja, eu estava indo comprar pão. Eu moro aqui na Vila Matilde, né? Então tem uma padaria bem famosa aqui que é a Santi Luz. Muito e uma bom, vez, inclusive. muito bom, inclusive, a Santi Luz. Por favor, se você já não fica conhece. convite aí para patrocinar a galera. Patrocina nós, padaria. Né? Vem ser feliz com a gente. Com certeza. E aí, cara, eu estava descendo a minha rua.
Rua Capitão José Leite. E eu lembro que quando eu desci a rua, de fato aconteceu aquilo que aconteceu com o filho pródigo, né? Quando ele estava lá comendo uma bolota, né? Tava lá comendo umas comidas de porco. E ele fala, pô, o jornaleiro do meu pai tem rango bom e eu tô aqui comendo bolota, né? Vou voltar pra casa do meu pai. Só que ele cai em si. E eu lembro como se fosse hoje que eu fui comprar pão nessa padaria e aí virou uma chave. Foi Deus que virou essa chave. E aí ele permitiu com que eu entendesse assim, poxa, você tá saindo todos os dias. Você sai o final de semana, você tem um tipo de relacionamento com pessoas, mas quando você chega no outro dia, o que, que você encontra? E aí eu descendo pra comprar pão, Deus falou assim comigo, cara. Ele falou assim, pô, você sai na noite, mas no outro dia... A sua mãe entra no seu quarto e fala, você bebeu vodka hoje, né? Era assim que minha mãe falava, porque sai no esporo, né? Transpira, o quarto né? fica... E ele falou assim, imundo. nossa, mas que cheiro de bebida. E aí eu falava, pô, pai, hoje no pagode foi maneiro, foi isso, foi aquilo. Só que era uma vida vazia, então a alegria era momentânea. E quando eu fui comprar pão, cara, Deus falou assim, poxa, você sai, você gasta dinheiro, mas e hoje? Né? Como é que tá a sua vida agora? E aí eu vi que isso não podia me preencher. Não preenchia a minha vida. É muito doido isso, Era porque maluco. eu tive a mesma experiência. Você tá contando aí e tá vindo Passa um filme na um cabeça. filme na cabeça. Porque eu não fui igual você, porque eu nasci dentro da igreja, mas na mesma idade que você, nos 17 pros 18, eu me desviei, fui pro mundo, conheci o mundo. E aí foi muito doido, porque eu tive esse momento, só que esse momento que eu tive foi às 4 horas da manhã, dentro de uma balada. Uau. Eu tava todo mundo lá dançando, bebendo ao meu redor, e por 10 segundos eu parei e eu sabia que era o Espírito Santo, porque eu já tinha conhecido aquilo, eu sabia a presença de Deus como ela Cena era. de filme, né? Abre um clarão, você fica em câmera lenta por 10 segundos, exatamente, né? foi muito doido. Que e eu eu tô fiquei fazendo tipo aqui? assim, e aí eu lembro que a única coisa que vinha na minha cabeça era, isso aqui não é o meu lugar. Não é pra eu estar aqui. O que eu tô fazendo aqui? E aí eu lembro que eu fiquei nisso alguns segundos e aí já veio alguém com um copo, já veio alguém... Sabe? Porque Satanás, ele trabalha dessa forma, né? Ele quer confundir. Vem a Sujo, é ferramentinha sujo. do capeta, Mas né? o sentimento que eu tive no outro dia é exatamente o que você falou. Eu abri o olho e eu falei assim, cara, minha vida é vazia. Ou eu tô bêbada, ou eu tô fumando, ou eu tô fazendo alguma coisa, mas eu não me sinto feliz. E eu lembro que eu tive essa chavinha também, e não foi ninguém que olhou pra mim e falou alguma coisa. Foi realmente uma experiência do Espírito Santo comigo. E é muito doido você contando, porque começou a passar o filme na cabeça. Eu falei, meu Deus, foi a mesma coisa comigo, assim. E é uma chavinha que muda mesmo, é algo que Eu acredito que vira. esse é o processo da conversão, né, velho? Quando você consegue ouvir, porque tem muitas vozes falando. Na minha vida não foi diferente, teve muitas vozes falando, né? Competindo com a voz de Deus, né? Eu li só desculpa te cortar, eu li uma matéria há muito tempo atrás, que foi comprovado cientificamente que o ser humano, ele tem um vazio dentro dele que só Deus preenche, cara. Sim. Legal. Sabe, que pessoas que elas podem ser o mais bem-sucedida possível, mas ainda quando ela deita na cama, põe a cabeça no travesseiro, ainda fica Sim. aquela coisinha remoendo, sabe? Verdade. E é muito louco isso, porque uma pessoa aparentemente que tem tudo, ao mesmo tempo ela não tem nada, porque é Deus que preenche e completa tudo isso, né? E é muito doido, porque lá fora o que você ouve é que se você beber, você tá vivendo. Então, você vai parar de viver, você vai parar de beber, você vai parar de fumar, você tá parando de viver. E aí, quando eu fiz o paralelo, eu falei, mas isso é viver? Então eu não quero viver. Não, Porque não faz sentido pra mim. Todo dia, ou eu tô embriagada, ou eu não tô feliz. Sim. E se eu tô embriagada, eu tô feliz momentaneamente. Verdade. Então, você vai tendo uma noção de que... Na hora que bate a ressaca. Meu, terrível. Exatamente, ainda fico com dor de Não, cabeça. e o pior é que no outro dia é só história triste, né? Sim. É alguém que te filmou, você passa vergonha, cara. Meu pai falava uma coisa que era verdade. Ele fala, né, que a bebida, antes de ela ali te dar aquele momento de alegria, ela te expõe a um momento de muita vergonha. Ela te expõe numa vergonha total, e é verdade. Porque no outro dia ficava os vídeos... E é interessante aqui que eu não ponho nem a culpa nos meus amigos, não ponho a culpa no relacionamento que tive, porque, de fato, a gente cresce com essa natureza, né? Adâmica, essa natureza já corrompida. E, de fato, a gente é muito no embalo. As escolas não ensinam isso pra gente, então, pra você ser descolado, você tem que ter pego várias meninas. Total. Né? Principalmente se você é homem. É o virgem, que não é... Né? A gente cresce com isso.
eu cresci, eu vi no meu pai jogando bola, então os amigos eram, pô, você já levou seu filho pra casa de massagem? Você já levou seu filho pra conhecer isso? Existe uma pressão, né? Então existe essa pressão como se isso fosse, de fato, a essência, né, de fato de um homem. E a gente descobre que não é isso, cara. E porque ninguém quer alguém fiel, ninguém quer que você seja dividido. Sim. E, de fato, isso é o que acontece lá fora, né? E falando desse processo aqui da igreja, eu queria até pontuar que é o pastor Adilson. Até hoje a gente fala, inclusive foi onde eu preguei pela primeira vez, no culto de jovens. Que legal. A gente vai chegar nesse lugar, mas só pontuar aqui que foi na igreja Manancial do Deus Vivo, onde ele era pastor. A igreja existe até hoje também. Hoje ele não faz parte desse ministério, ele é do Jesus Fonte de Restauração, pastor Edilson, pastora Cris, um beijão para eles. Foram eles que me expôs nesse mundo espiritual, né? E aí, só que ainda não tinha aceitado Jesus nesse meio tempo aí ainda, né? Mas já tinha no mundo espiritual meu nome e já estava no joelho deles lá, né? Uhum. E aí o tempo foi passando, a turbulência da minha vida ela foi aumentando, porque eu não sabia lidar com as circunstâncias da vida, né? Não sabia lidar com o relacionamento, não sabia honrar uma mulher, não sabia honrar os meus amigos, não sabia como lidar o próximo passo, né? E só que aí eu recebi um convite logo depois que caiu essa chave, né? Virou essa chave na minha vida, eu recebi um convite para estar na igreja a Deus de Aliança, Igreja Evangélica Pentecostal Deus de Aliança, pastor Sinei, pastora Sheila, que são os meus pais espirituais. Eles que fizeram o nosso casamento também, glória a Deus pela vida deles. Foi eles que tiveram a paciência de tirar os carrapatos da minha vida. Né? Glória a Deus, porque precisa de paciência para cuidar da ovelha perdida, precisa, né? hein? Precisa. E aí eu recebi um convite, velho. Ainda na época tinha aqueles cultos de terça e quinta, né? O culto de terça é o cura e libertação, nossa, né? Sensacional. Esse pra quem nasce na igreja é desviado, dá um medo terrível. Esse era o meu medo. Dá um medo terrível, né? E esses cultos eram os cultos que às vezes só ia Pedro, Tiago e João. Exato. Mas era onde Deus te pegava ali, cara, do avesso. Hoje eu vejo que é uns cultos mais... Esses cultos de poder, né? Sim, é os cultos mais gostosos, cara. É pra gostoso. você participar, que você se jogar assim... Se derramar né? mesmo. Você falar com Deus e Deus falar, cara, é você o tempo todo. Você que não percebia. Mas dá um medinho, né? Quando o irmão vai pro teu lado e fala assim, eis que te digo, cara, você já... Chega o canela voando. Não, a minha fala, mãe... Meu Deus, alguém contou pra ele da minha vida. Alguém contou. A minha mãe, ela é do... Aliás, um beijo, mãe, se você estiver assistindo isso. Ela é do Ministério de Intercessão, né? Só que assim, a minha mãe, ela tem revelação em sonho. Então, quando eu tava nessa época aí de mundão, balada e tudo, e ela chegava pra mim e falava assim, eu sonhei com você. Vixe. Eu já falava assim, meu Deus do céu. O que essa mulher tá sonhando? Eu acho que é a mesma sensação desse culto, porque você chega lá e você fala, meu, qualquer coisa pode dar errado, qualquer coisa pode ser exposta aqui nesse lugar. Deus é detalhista demais, né? E nesse meio tempo, velho, eu tava nessa transição aí do mundo já pro mundo espiritual, e eu recebi um convite, né? Querendo ou não, a galera também, os pastores já conheciam a minha família já desde pequeno também, eles conviveram com a minha família depois que eu fui saber disso. E aí eu fui nesse culto e a semana desse culto de cura e libertação era a semana de festividade da igreja. Era onde os jovens iam fazer uma festividade, tem essas paradas, né? Sim. Das igrejas penteca. Festividade de E aí bastante, tem essa né? festividade, todo mundo tá com a mesma roupa, né? Muito Usa legal. uma gravata. E aí, cara, eu acabei participando. Quando não teve o culto na terça, na quarta-feira era o ensaio deles e tudo mais. Então eu tava ali participando, participei do culto, aí consequentemente eu ia nos ensaios, porque a gente conhecia, querendo ou não, já um pouco de vista. O brother que tinha me convidado, que era o Esdras, e ele tinha me feito esse convite, a gente já, de vista, já sabia quem era, e quando eu aceitei o convite, fui, né, já tinha ali ouvido a palavra. Nesse meio tempo também, eu tinha visto a Lelé já de vista, não fui na igreja por causa dela, tá? Mas eu tinha visto ela quando eu passei na rua da igreja, porque a igreja antes ficava aqui na Rua Marina, aqui, para quem conhece. E aí eu fui nesse convite e tal, então eu fui no convite na terça-feira, na quarta-feira eu vi os ensaios deles, aí na quinta já começou a festividade, que foi quinta, sexta, sábado e domingo.
né? Então, aí, quando teve ali o culto, foi muito top. Na quinta e na sexta foi top também. E aí, no sábado, foi um pregador lá, né? E eu não sabia de nada, não sabia nem quem era Jesus, quem era ninguém. E aí, eu lembro que um primo meu foi nesse culto cantar, que é o Israel. Ele tem uma voz muito linda. E aí, ele recebeu uma oportunidade para cantar lá e tal, para louvar, né? Eu estava lá no final da cadeira, lá no último lugar do assento, tava eu lá. Quase pra ir embora. É. E aí, cara, ele cantou e eu já tava sentindo ali que tinha algo diferente acontecendo, né? Depois o pastor subiu pra pregar, cara. Ele pregou a mensagem que era eu todinho a mensagem. Né? Aquele encontro mesmo, genuíno, não tem como. E aí ele fez o apelo lá, cara, quem quisesse aceitar Jesus, aí eu peguei, já fui lá, já todo quebrado, já, né? Tudo ruim. Todo acabado. Tudo ruim. E aí eu tive a oportunidade de conhecer Jesus ali, ele me encontrou, na verdade, né? Ele me aceitou para a família. E dali em diante, cara, começou a minha jornada, a minha conversão. A minha conversão, eu acredito que foi no dia que eu fui comprar pão, quando virou essa chave no meu espírito. Mas como eu não entendia, eu só fui entender a justificação, o batismo, depois que, de fato, eu comecei a sentar para congregar. Né? Então, depois que eu aceitei Jesus, fiz o cursinho do batismo. E deixa eu fazer uma pergunta, ficamos aí até hoje. Até hoje. Como que foi pros seus pais, assim? Porque você disse que vocês não tinham essa... vocês tinham, né, um Deus que era distante, né? Um Deus que é aquele Deus que a gente conhece do catolicismo, que é um Deus distante, né? Que fica lá e a gente não tem tanta conexão. E aí você encontra Jesus, que é um cara que é... melhor amigo, que é um cara que senta com você. Que não tá pregado no madeiro ainda. E aí, de repente, você se apaixona e fala, ele falou comigo, ele me ama, ele morreu na cruz por mim. E aí, o que aconteceu ali no seio familiar? Como que foi isso pra vocês? Não, até no meio da minha família foi muito de boa isso, né? Até porque eles já tinham, querendo ou não, essa vida esporádica, né? No catolicismo. E quando, de fato, ali... Até minha mãe queria ir, eu nem chamei minha mãe pra ir no dia do meu batismo, cara. Foi no Riacho Grande, São Bernardo. Eu me batizei lá no dia, tava frio, a água tava gelada demais, cara. Nossa. Meu Deus do céu, mas a gente entrou. A alma ficou lá. Ficou lá. Nossa. O velho homem ficou... ficou lá, literalmente. E aí, cara, depois disso, eu tinha falado, pô, mãe, eu me batizei e tal, tô na igreja. Aí ela, pô, por que você não me falou que você tinha, né, você ia se batizar? Eu tinha ido e tal. Mas a aceitação foi bem tranquila, porque a minha mãe, querendo ou não, ela era devota também. Meu pai também ia de domingo lá e tal. Então, eles já tinham essa consciência de quem era Deus. E, de fato, todos os pais querem ver o filho ali, né, cara? Quer ver bem, quer né? Ver bem, né? Eu acredito que o caminho ali, né, da palavra de Deus, ter Deus ali como o centro da vida, acho que para todos os sonho, pais, né? Mesmo sem um discernimento de um todo, é um sonho. Porque sabe que princípios, né, que, de fato, irão conservar os seus passos. E foi muito de boa, cara. Só que a minha mãe foi a primeira pessoa que viu a minha transformação. Porque dentro de casa eu falava muito palavrão, velho. Eu falava muito. De 10 palavras, 9 era palavrão. Falava muito, muito, muito palavrão de verdade. Era muito bocudo. E na época eu morava onde eu tô agora, né? Enquanto nosso apartamento não sai. E minha avó mora embaixo até hoje e nós moramos em cima. Nossa, e minha avó ficava maluca comigo. Porque ela falava, Elaine, esse menino fala muito palavrão. E eu falava alto mesmo, falava bastante. Tudo era palavrão, velho. Tudo, alguma coisa não saiu do jeito que eu queria, era palavrão. Era palavrão e isso era muito ruim, né? Porque se carrega um ambiente, né? E aí os pastores, que é o pastor Sinei e a pastora Sheila, já conhecia a minha família, como eu disse, e eles conheciam minha mãe desde de nova. Né? E aí a minha mãe, ela começou a ver a minha transformação, porque ela conviveu comigo, né? Uma coisa é você, Paulo, saber quem é o Gi, né? Outra coisa é você me conhecer, e para me conhecer, né? Tem que viver comigo, né? Então as pessoas sabem quem é o Gi, mas para me conhecer tem que conviver. Sim. E minha mãe não me conhecia, minha mãe sabia quem eu era, né? Afinal foi ela que me gerou. É diferente. É você diferente. Falar que tem um seu brother, seu melhor amigo que te conhece, você querer comparar com a tua mãe ali, exato. Não, então, pessoas, não existe, cara. Sim, elas podem saber quem você é, mas para te conhecer tem que conviver com você, né? E aí, cara, de fato, a árvore, ela se conhece pelo fruto, né? Jesus disse que o fato de permanecer, esse daria muito fruto. Sim. E minha mãe viu essa transformação não porque eu falava, mãe,
Olha como eu tô hoje. Mãe, eu aprendi a orar. Nossa, mãe, eu já li um livro da Bíblia. Mãe, eu não falava disso. Eu não falava nada disso. Nem para ela, nem para os meus pais. Mas ela começou a ver a transformação. E aí um dia ela foi nesse culto também de terça-feira de cura e libertação. E não tava nada programado esse dia. E ela foi lá na frente, quando o pastor falou se alguém tinha um testemunho para contar, meu. E ela foi lá na frente. E ela não falou para mim no caminho que ia falar. Minha mãe é bem reservadora. Ela é bem alegre, bem resenha. Mas quando chega na frente assim, ela é bem reservada. E ela foi lá na frente, cara, e falou que a igreja, de fato, estava fazendo bem para minha vida porque de 10 palavras, ela falou isso. De 10 palavras, o Giovanni falava muito palavrão. 9 era palavrão. E hoje eu consigo ver que hoje ele não fala mais palavrão. Então a minha testemunho ocular de transformação foi a minha mãe. Ela foi lá na frente na igreja. E ela falou que de fato estar congregando, estar na igreja tinha feito um bem para mim. E aí tá até hoje. Eu acho que a transformação que acontece em nós quando nós de fato nos convertemos, né? E a gente aceita que Jesus entre e mude tudo, ela está assim nas grandes coisas, né? Nos grandes atos que a gente pode fazer, então ler a palavra e orar e tudo. Mas eu acho que ela se manifesta nas pequenas coisas. Sim. É no dia a dia, né? Sim. Nos dia a dia. detalhes, né? Total. É aquele famoso faz o que eu falo, não faz o que eu faço. É, Inverso, né? Inverso, exatamente. O inverso, ao invés de você... lógico, você tem que dar o exemplo, mas você ser exemplo sem usar palavras, né? Sim. É a vida mesmo, né? Só Exato. a própria vida. E de fato eu não abri a Bíblia, né? Até porque eu não sabia nem manejar ela. Tinha acabado de chegar. Né? Eu cheguei tipo ontem. E a minha conversão, ela foi literalmente assim um bom tempo, né? Eu não tinha condição, eu não podia... Ó, mãe, hoje eu vou ler isso aqui pra você. Porque ela convivia comigo. Então, todo esse processo que eu tive, ele foi muito radical. Sim. Porque como eu vim do mundo, né? Eu era do time B. E aí, quando eu fui pro time A, pro time de Cristo, pro time vencedor... Era do time I, foi pro time O C. melhor time. O time da Champions. Time legal. A gente compreendeu, cara, que de fato eu não precisava abrir a Bíblia, porque eles estavam convivendo e vendo a transformação. Então, toda vez que eu ia pra igreja e chamava a minha mãe, eu não chamava porque, tipo, mãe, hoje vai ter um pregador que, tipo, ele é top, hoje vai ser assim na igreja. Não. Ela ia porque ela conseguia ver a transformação que estava fazendo bem. E aí, nesse meu tempo que eu conheci a Lelé, a gente já começou a se relacionar bem no comecinho da minha conversão. E eu ficava admirado, velho, quando eu via os pastores pregando. Sabe, tipo, o cara tava falando Lucas 12, e aí ele deixava a Bíblia em Lucas 12, daqui a pouco ele falava de Hebreus 11:6, sabe? Fazer a tipo, conexão, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falava, caraca, ele não abriu. Aí eu ia lá, tipo, mano, deixa eu ver se é... Tá escrito. Se é verdade, Tipo os irmãos bereanos, tipo né? os Bereia mesmo. Aí eu falava, caraca, mano, ele falou certinho, sem abrir a Bíblia. Bom, e daí, cara, eu ganhei uma Bíblia de estudo que a Lelé tinha comprado pra mim, chama Aplicação Pessoal. A Bíblia parecia uma Torá tão grandona que era. Tipo a do Antônio, um tijolo. E aí, velho, eu comecei a estudar ela, porque ela tinha sempre o rodapé, um esbocinho ali já preparado do contexto do capítulo. Então eu sempre terminava de ler, ia pro esboço, e eu sempre ganhava ali uma referência, e Deus, na sua graça, dava um discernimento do texto, né? Então eu tinha aquilo ali pra me amparar, aquele esboço já preparado, e isso permitiu com que eu me desenvolvia nessa questão de compreender o texto, o que está sendo falado e tudo mais. E isso foi me aprimorando, né? Então, na igreja onde eu congregava tinha muito essa questão de oportunidade, né? Hoje a oportunidade está com o irmão X, hoje o irmão vai abrir o culto, hoje o irmão vai abrir tinha a tarde da bênção também. Então, hoje o irmão vai abrir não sei o quê, hoje o irmão vai orar, hoje o irmão tá no culto no lar, você leva a palavra, sempre foi assim. Então, essa Bíblia, ela de estudo, ela foi me auxiliando, né? A como entender o contexto, a não só tirar um versículo isolado e pregar ali, né? E falar que Deus vai te matar, né? Não, se você não fizer isso... E eu sempre fui esse cara que sempre gostei de estudar. E aí eu comecei a me desafiar, porque essa Bíblia, ela começou, querendo ou não, me deixar meio confortável, já pelo esboço, já estar ali preparado. E eu falei assim, cara, eu vou desafiar o Espírito Santo, né? E aí o que eu fiz? Tinha um irmão na igreja que gostaria de ter a Bíblia de estudo, e era R$100 na época a Bíblia.
E eu peguei e dei essa Bíblia para ele. Falei, toma essa Bíblia que eu vou comprar outra. E aí eu comprei aquela Bíblia sem rodapé, só as escrituras raiz. E o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, se você é o autor da palavra, você vai me ajudar agora, cara. E aí eu comprei essa Bíblia, né? Inclusive, daí em diante eu conheci a família dos Oscópios, eu comecei a comprar a Bíblia dos caras ali agora. E aí, daí em diante, eu só comecei a comprar a Bíblia sem rodapé e comecei a me desafiar no meu relacionamento com o Senhor. E isso foi com que eu comecei a ter as experiências, de fato, com Ele. Comecei a discernir mais a palavra. Aí eu ia estudar para ver se o que eu estava falando era alguma besteira ou não. Aí eu sempre pedi um conselho. Pô, pastor, o que eu tô falando isso aqui tá errado? E o pastor Silnei, depois logo eu conheci o pastor Jefferson, a gente congregou junto também. E eles foram uma das pessoas que mais me poddaram, né? Quando eu conheci também o Cacá, o Caleb, ele já pregava. Foram pessoas que sempre falavam, pô, não fala isso, vem pra cá, vem pra cá. E Jesus de fato falou, né, que o ramo que é podado, esse dá muito fruto, né? E essa forma de ter estudado, de ter buscado Bíblia sem rodapé, foi muito radical. Eu fui de cabeça, eu falei, eu quero a Bíblia assim, eu vou desafiar o Espírito Santo, o que eu preciso? Qual que é o livro que eu tenho que comprar? Quem é que eu tenho que seguir? E aí, quem é o referência? Então, além das pessoas que estavam cuidando de mim, que já era uma referência para mim no mundo do cristianismo, eu comecei a compreender o Billy Graham, né? Comecei a ver um John Stott, aí comecei a entender o Luciano Subirá, falei, pô... E no início da minha conversão, eu já assisti os vídeos do Jesus Cop, né? Na época o Douglas não tinha nem aquela barbinha que ele tem hoje, né? Barba no umbigo. E é legal ver o crescimento dele também, porque antes ele gravava com uma GoPro virada pra janela, né? E hoje o cara, né, tem um instrumento top, é uma grande referência. E ele é, de fato, uma referência para mim, porque todos os livros que eu tenho lido e já li até aqui, referência bíblica, tudo foi com ele. Então, tipo, eu entrei de cabeça nessa questão mesmo de estudar, né? E aí isso tem feito com que eu seja chapado mesmo assim por Jesus. E aí desse salto de estudo e tal, pro chamado de evangelista urbano, né? Sim, porque sim. é um dos temas que a gente tá abordando aqui contigo. Como que foi? Já ter chegado assim e... Não, Deus quer de mim um evangelista. O cara certo. que... Jesus e esparramar a semente, a palavra e tal. Certo. Bom, logo quando eu entendi essa questão do evangelista, né? O mensageiro, né? O evangelista é o mensageiro. Foi logo no começo da minha conversão também, porque a gente tá naquela pegada a milhão de ir pra igreja todos os dias, né? E quando não tinha culto na minha, eu estava indo em outra igreja, que é a igreja também de uma prima minha, que é a pastora Sônia e o pastor Walter. São pastores que eu tenho na maior autoestima, assim, de questão de vida espiritual, que me auxiliou, que me ajudou, que me libertou de grandes coisas. Foram ele que foi me mostrando o caminho. E eu cuido dele, eles cuidam de mim, na verdade, até hoje. E através dali, eu, quando não tinha culto na minha igreja, eu ia nos cultos na igreja dela, eu ia numa vigília. Hoje tem vigília e tal. Então, isso foi praticamente a semana inteira, era assim. E aí teve um dia desse mês que eu fui no culto na segunda e só parei no domingo. Então eu fui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu fui todos os dias para um culto. Quando não tinha na minha igreja, eu estava em outro lugar, estava em vigília e estava em uma parte de lugar. E aí eu recebi a mesma revelação de pessoas diferentes, a mesma revelação com pessoas diferentes que eu nunca tinha visto na vida. Que eu nem mal sabia, ainda estava galgando ainda essa questão de conhecimento. E aí um cara chegou para mim na segunda, o pastor, falou assim, olha... Deus te vê assim, assado, pregando a palavra, viajando, falando disso, falando nos quatro cantos, isso e aquilo. Eu falava, legal, né? Pô, Deus me vê e tal. Beleza, mas isso... Aí fui na terça-feira, era culto de cura e libertação, tinha um irmão falando, Deus te vê assim, assim, assado, pregando a palavra dele, viajando nos quatro cantos e falando disso e pregando dele e tal. Falei, legal, cara. Isso foi na quarta-feira, a mesma coisa, quando não era um homem, era uma mulher. E a semana inteira numa semana eu recebi a mesma mensagem. Todos os dias. Com pessoas diferentes, falando que Deus me via pregando a sua palavra e alcançando pessoas, enfim. E aí quando eu recebi essa revelação, eu falei, agora tem a minha parte, né? E qual foi a minha parte? Começar a estudar, né? O que de fato ele queria fazer, ele falava que me via pregando. Então eu falei, cara, eu preciso estudar isso. Ele me vê alcançando as pessoas. Então todas as oportunidades que tinha hoje nós vamos fazer um sopão, tinha muito disso na igreja.
Hoje vamos fazer um sopão e vamos levar lá no centro. Então, tipo, já tava no meio. Porque eu sei que Deus já tinha falado que, através da minha vida, Ele ia alcançar as pessoas. Então, tinha um sopão. Então, vamos lá alcançar o sopão. Então, hoje vai ter evangelismo na rua, na praça. Eu ia lá, eu já estava inserido em tudo. Hoje vai ter o culto no lar. Ah, vamos lá. Então, isso eu comecei a... Depois que eu recebi essa revelação durante uma semana, eu comecei a dar passos de fé em direção a essa palavra. E não foi de forma intensa, mas, porém, foi muito esporádico. Mas de forma... hoje num sábado, hoje numa sexta. Sempre foi esporádico, mas de uma forma intensa quando tinha. E aí eu fui entendendo de fato, né? Quando o Senhor, então, me deu essa condição de ser um evangelista, de ser um mensageiro, quando Ele me levantou, eu entendi que, de fato, tinha que estar na rua, tinha que, de fato, alcançar as pessoas. Isso não foi de forma constante na minha vida, tanto que eu ainda estou num processo, até porque eu tenho 9 anos no cristianismo, então eu estou uma criança ainda, né? Até cientificamente falando, acho que um homem, ele fica maduro ali aos 25, 26, 27, fala, né? Então, imagina eu, novo convertido, né? Uma nova criatura em Cristo, com 9 anos, cara, eu tô ainda no Nescau ainda, eu tô galgando ainda. Tá no todinho. Tô no todinho de caixinha. E eu acredito que esse é a vontade de Deus, né? A partir do nosso novo nascimento, Ele quer que nós nos tornamos maduros em Cristo, né? Maduros na fé, né? Quem é pai aqui, quem um dia já foi criança, o pai não tem o desejo de ver a criança eternamente criança. O pai quer ver o filho crescer, se desenvolver. A mesma coisa é o nosso pai em Cristo. Então, toda vez que nós fomos alcançados em Cristo, Ele não quer só nos ver ali, pô, você nasceu, tá fofinho, glória a Deus, né? Não, cara, nós precisamos agora almejar o leite, conhecer Ele, prosseguir conhecer a grandeza dEle. Então, eu tô nesse estágio. Então, a forma do evangelismo urbano na minha vida, ela foi esporádica. Hoje está sendo um pouco mais intenso, mas eu ainda estou nesse processo, né, de entender, né, os lugares onde eu vou e tudo mais. Então, tive bastante experiências na rua. Uma das coisas mais incríveis que eu tive como confirmação foi quando eu trabalhei no Poupa Tempo da Sé. Eu fiquei 1 ano e alguns meses lá e eu já era cristão. É interessante que quando eu estava lá, eu fazia a coleta biométrica do RG e de CNH. E aí sentava uns vasos lá e os vasos falavam, você sabe que você não vai ficar muito tempo aqui, né? Deus mandava uns... Esse cara já tá cobrando meu trampo, meu. Ele falava, você não vai ficar muito tempo aqui, né? E as pessoas do lado falavam, cara, você acredita no que ele tá falando? Eu falei, não, eu sei, Deus tá falando comigo, eu já entendi o que é. E aí vinha outra e falava, você não vai ficar muito tempo aqui e tal. E aí tinha muitas pessoas cristãs lá. E foi um momento muito legal, porque ainda estava no início ali da minha conversão. E o que nós fazíamos lá? A gente tinha 1 hora de almoço, então nós dedicávamos os primeiros 25 minutos do nosso almoço para pregar o evangelho no estacionamento da Sé. Que da hora. Então tinha ali no prédio da fazenda, onde fica o Poupa Tempo da Sé, então tinha o estacionamento na parte de dentro e tinha um fumódromo. Aí ficava eu, a Juliana, se esse vídeo chegar na Ju, glória a Deus pela sua vida, ela tem uma voz linda, né? E ficava eu, a Juliana e o Marco. Né, o Marco, que inclusive já visitou nossa igreja, também um abraço para ele. E ficava nós 3 lá, e ela cantava e eu ministrava a palavra. E aí ela cantava, ela tem uma voz tão linda que quando as pessoas estavam lá no fumódromo fumando, batendo papo, quando ela abria a boca para cantar, todo mundo parava de fumar e descia para ouvir. Nossa, meu que legal. Deus. E ali foi ela atraía, velho. E aí o fato de nós estarmos ali, renunciando o tempinho do nosso almoço para falar de Jesus, foi uma grande missão nossa ali. As pessoas paravam de fumar para descer. E no Poupa Tempo Sé, como é bem ali no centro, então a gente atendia também muito morador de rua, desde pessoas, né, de socialmente ali bem colocada, porque já foi muito famoso lá também. A gente já atendeu famoso lá, desde morador de rua no centro de São Paulo. No centro ali, cara, você acha ali tudo tipo de gente, exato, cara, só figura. De cidade, estado, ali acho que concentra tudo, né? Tudo, é uma loucura ali. E deixa eu fazer uma pergunta, Gi. Nesses momentos aí do seu almoço, né, ali, teve algum momento de evangelismo ali que você tem, assim, uma memória, você fala, é por isso que a gente faz isso. É por isso que eu tô aqui renunciando a esse tempo do meu almoço. Sim. Nós fazíamos isso toda semana, mas nós trabalhávamos de sábado também. E nós tínhamos 1 hora de café.
no sábado, porque juntava as duas equipes, de manhã e tarde. No sábado, então, eles davam 1 hora para nós de café. Sai mais cedo no sábado. Sai mais cedo no isso, sábado. né? E aí, o que nós fazíamos no sábado? Nós nos ajuntávamos, fazíamos um cafezão, tal, a gente tomava o nosso café, mas aí nós tínhamos o tempo para pregar a palavra. E no centro, dessa vez, era na frente do Poupa Tempo Sé. E o que nós fazíamos? Nós pegava todos os pães, colocava frios, levava refrigerante e suco, e esse era o tempo que nós tínhamos, não só de pregar, mas de dar pão para os moradores de rua. Nossa. Então, esse foi um dos melhores experiências que eu tive em relação ao evangelismo urbano, porque as pessoas viam nós com o traje do Poupa Tempo, com a gravatinha, com a camisa branca, mas nós tínhamos ali... Porque o café a gente tomava em 10 minutos, em 15 tinha um mó tempão para poder dar uma atenção para o morador de rua, dar um pão, dar um café e ainda entregar uma palavra. Então, o trabalho no Poupa Tempo foi um start para que eu pudesse ter essa responsabilidade para com o mundo, olhando com os olhos de amor. Porque ele pode ser um estranho para nós, mas para Deus ele não é estranho. Né? Ah, que legal. E a gente vê que o evangelho ele vai muito além das 4 paredes na igreja, né? Total. E às vezes a gente fica muito limitado de... tem que ir na igreja, tem que fazer isso, ministério. Cara, é muito além, é muito mais profundo, é muito mais sério do que, sei lá, chegar lá mais cedo, tirar uma música, chegar lá, abrir a porta, recepcionar as pessoas, o pastor, subir no púlpito, pregar. É muito além disso, né? Muito, muito. E a gente precisa, e esse é um dos papéis do nosso podcast, é desmistificar muita coisa que fica enlatada, engessada. Sim. Até na nossa cabeça mesmo, a gente levou tempo para qual que vai ser o caminho, quais vão ser as estratégias do podcast. Não, a gente precisa começar a desmistificar as coisas enlatadas, engessadas na igreja, né? Então é isso que a gente está trazendo. Religiosidade. A religiosidade. O evangelho não é só ir para a igreja, é muito além. Evangelismo não é só ir para as nações. Evangelismo, nós temos aí pelo menos 3 graus de evangelismo que a gente está tratando, né? De nações, são estados, né? Municípios e ali na rua, no dia a dia, né? Sim. Então, mas e aí? Nesse meio tempo todo, quando você estava no Poupa Tempo, você já estava na rocha? Já estava ali? Não, já estava envolvido? Eu ainda estava no Ministério Deus de Aliança ainda. Eu fiquei lá por acho que 5, 7 anos, eu acho, não me lembro. Ao todo, e eu estou na rocha faz 2 anos. 2 anos. Faz 2 anos que eu estou na rocha. E, inclusive, na rocha, no primeiro carnaval que teve, né, o nosso acampa, o hangar camp, né, que teve, o nosso primeiro hangar, ali foi onde muita coisa destravou na minha vida ali, né, o acampamento de jovens, onde muitas coisas espirituais, muitas promessas que eu tinha recebido foram destravados ali, né, dons de palavra, dons de línguas, muita coisa aconteceu nesse acampamento. E ali foi onde, de fato, eu entendi o que eu deveria fazer de forma mais intensa, de forma mais constante, porque ali a gente ainda está de forma esporádica antes de você ter esse encontro com o poder do Espírito Santo, né, que de fato tem essa condição de transformar a pessoa, nós não podemos. E só que as experiências foram acontecendo, Deus dava graça para nós poder estar ali no Poupa Tempo, no centro, na porta de um metrô, em vários lugares, mas quando nós temos um encontro genuíno, quando nós entendemos de fato que nós temos que fazer, né, que é propagar o evangelho, quando essa revelação está clara, nós passamos a valorizar isso, né? Pô, Deus confiou um talento em mim. E agora ele me coloca, né, nessa condição de alcançar o perdido, coisa que eu por si só não conseguia fazer e nem posso, sem a direção do Espírito. Então, quando eu entrei na rocha, eu já vi que era uma galera bem disponível. Esse foi o primeiro impacto que eu e a Lelé teve. Uma galera bem disposta a servir Jesus de forma bem intensa. Isso já trouxe uma marca para nós. A gente visitou a rocha alguns dias. Mas quando eu sempre gostei de estudar, né? Como eu disse, como eu entrei de cabeça, sempre pesquisava tudo e tal. E a Lelé pode até confirmar isso, mas quando eu vi o pastor Mauro pregar, eu falei, nossa, esse cara é muito inteligente, né, velho? Foi a mesma impressão que eu tive. Muito. Foi a mesma impressão que eu tive e foi assim, das coisas que fez a gente ficar ali. Falando, aqui é o nosso lugar. Sim. É o tipo de palavra que te faz pensar. 2, 3, 4 dias você ficar... Exato, você tá comendo a palavra ainda, você tá né? ali ruminando ainda, Sim. né? Você traz de volta, né? Exato. Pensa, mastiga
E aquilo, né? De onde ele tirou isso? Sim, cara, falando, meu... É isso que... Eu vou ficar de stand-by bom tempo, quero nem pregar, porque esse cara não tem como, né? Você fica assim, né? É alto. Glória a Deus pelo nosso pastor também, né? Não, já tá agendado, logo dedicado, logo ele vai estar aqui com a gente. É um homem dedicado. Não, demais. E isso foi, além dele ter nos dado desafios, né? De se tornar um líder de jovens, de galgar mais próximo da galera, isso tudo fez com que esse chamado que o Senhor já tinha me apresentado despertasse mais. Então, no acampamento foi um destravamento real, onde eu falo, poxa, agora não resta mais dúvida pra mim, cara. Deus quer que eu, de fato... É como se ele selasse mesmo, pô, agora não tem mais escape pra você. Eu te chamei como mensageiro mesmo, brother. Agora você vai precisar ir mesmo e pregar o meu evangelho a toda criatura. E o interessante disso é que nós temos essa euforia, né? De, poxa, eu tenho que pregar fora da igreja e tudo mais, que o evangelho é fora das quatro paredes, mas... Se nós não tivermos o princípio da oração, né, nós vamos fundamentar o evangelismo ou essa missão missionária nos sentimentos, porque é da hora. Né? Os 72 discípulos, quando Jesus envia lá, os caras, pô, vocês vão ir, vão pregar no meu nome, vão expulsar demônios. Os caras surfou. Pô, Jesus, no seu nome os demônios tal, se submeteu, que top e tal. Jesus vai falar assim, epa. Calma. Né? Calma, eu vi Satanás descer do céu, né, cara? Ficam felizes em saber que o nome de vocês estão no livro da vida, né? Então Jesus já quebrou todo o índice de orgulho que poderia crescer. Do ego, né? Ele falou assim, calma, galera. Eu sei, porque vocês estão falando de mim a meu respeito. E o meu reino não consiste só em palavras. O reino é poder, diz as Escrituras. Então, eles testemunharam algo que não era novidade para o próprio Deus ali, né? Mas é isso que nos torna, de fato, conscientes do Evangelho, que nós pregamos uma vez, que nós tivemos a experiência recentemente de ir no Sambódromo esse ano, né? Eu, o Gabs que esteve aqui, o pastor Gé, né? o Antônio, né? E nós, lá foi um lugar onde a gente descobriu que tinha vários celeiros lá. Era um celeiro de desviado. Pô, a minha mãe é não sei o que, é missionária, eu sou da igreja X e tô lá e tava lá. E, cara, a gente pregou lá, a gente, de fato, ali, Deus nos deu as cordas vocais, a gente gritava lá, pregava, dava água, e a gente viu muita coisa acontecer lá. E aí, isso são provas que, de fato, Deus... Eu sei que todos não vão ser pastores, todos não vão ser missionários, mas todos nós temos essa ordem de ser testemunha de Cristo. É um mandamento. Né? Do ID, né? Do ID, né? Talvez eu não vou ser um pastor, não vou ser um missionário, mas nós temos essa responsabilidade com o mundo, né? Nós temos uma responsabilidade com Deus, com a igreja e com o mundo, que é o interesse pelas pessoas. Mas esse movimento eufórico que aconteceu uma vez, vai acontecer de novo, né? Ele não pode estar fundamentado no sentimento, na alma, porque isso oscila. Você vai, aí você tá lá em cima, daqui a pouco você fala, eu não nasci para isso mesmo, Deus não me quer, né? E de fato, o movimento não pode estar na frente de um espírito de oração. Nós precisamos ter um espírito de oração. Acho que é 1 Timóteo no capítulo 2, nos primeiros versículos, lá vai dizer que nós temos que a oração ela é abrangente. A oração alcança os governantes, alcança todos. Então não pode ser só o meu pai. Ele é o meu pai no secreto, mas ele é o pai nosso. Ele morreu por todos, não só pelos meus pecados. Então, antes de nós pensarmos em sair todo a milhão e pregar, nós precisamos ter esse espírito de oração. Estar reservado nesse quarto de oração. Senhor, guarda os meus pés. Não só que os meus pés vacilem, mas se eu vacilar, todos vão vacilar. Então, guarde os nossos pés. A gente precisa conhecer a história do nosso bairro, a história onde nós vivemos, para que nós podemos ali, de fato, poder pregar com estratégia e com sabedoria. Acho que é um link bom com até o podcast do Gabriel, que a gente falou bastante sobre isso. Sim. A questão de orar pela igreja, pelas nações. O ministério de oração da igreja em si é um mandamento, né? Então, estar em oração por nós, pela nossa família, mas também pela nossa comunidade, pela nossa nação. Total. Também é uma forma de evangelismo, né? Nesse sentido. E é importante ter pessoas do nosso lado que, poxa, depois que que nem quando aconteceu isso lá no Sambódromo, a gente já trouxe um feedback, a galera nos apoiou, da próxima vez vamos fazer assim, vamos fazer... Então é legal ter uma supervisão ali, alguém que tá te auxiliando. E Deus vai dando estratégia nova, né? Com certeza. Fez desse jeito hoje, amanhã faz de outro, né? Exato. Pra não ficar
maçante. Né? E a gente não precisa correr, né? A gente não tá numa maratona, não precisa correr, basta não parar, mas ter a consciência de que, poxa, hoje nós fizemos isso, então deixa eu conversar com alguém, deixa eu ver do que eu preciso melhorar. Tem que ser constante, né? Tem que ser constante, porém a gente precisa pôr o pé no chão. Nesse quesito de, deixa eu receber um feedback, porque quando os discípulos iam pregar o evangelho, teve uma hora que eles não conseguiam expulsar um demônio. Pô, Jesus, por que a gente não conseguiu? Então eles foram lá, por que a gente não conseguiu aí expulsar? Aí Jesus falou assim, não, calma, é porque aconteceu isso. É por conta disso. Então a gente não pode sair tipo assim, eu vou pras nações, eu vou pra não sei aonde, cara. Isso é difícil você ir numa terra pagã, onde estão cultuando deuses estranhos ali e tal, e você chegar lá com o peito aberto, sem conhecer o lugar, sem sabe, não ter essa euforia, mas está fundamentado na oração. O Paulo, né? Exato, Paulo, cara. ele vai para um determinado lugar e aí ele, né, Deus dá estratégia, tem a estatuazinha lá, né? Exato, o Deus estranho. Falou, é desse Deus que eu ouvi falar, do Deus estranho, né? Do Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Exato. Cara, muito legal. Assim, você concluiu, né? Você estava dizendo. Mas a pergunta que eu queria te falar, lógico, existem pesos e pesos, mas eu nunca tive essa experiência. Mas o que é mais gratificante? Você ministrar a palavra, evangelizar uma pessoa que não conhece Jesus e ela aceitar, e ela vê ali que ela está errada, aquela convicção de pecado, né? Através do Espírito ali já. Então, ou um desviado que, não, realmente, eu tô errado. Qual das duas sensações você acha que... Acho que as duas é incrível, né? A gente aprendeu essa semana que o poder do Espírito Santo é tanto para cuidar dos salvos como para resgatar os perdidos, né? E acho que uma das experiências que eu tive no começo desse ano, eu até gravei, coloquei no meu Instagram, eu falei pra galera antes, galera, hoje eu vou pregar no metrô. Hoje eu vou pregar no metrô, galera, né? Então, ora por mim que hoje eu vou pregar no metrô. E aí eu tive feedback dos caras, tipo, mano, vamos orar, estamos orando por você. E aí, velho, quando eu cheguei no metrô e tava tendo um carnaval de rua, velho. E, várias galera, né? Todo mundo chapado, uns conversando, uma conversa alta, e ideia vai, ideia vem. E eu falei, Senhor, eu acho que eu escolhi um dia meio errado. Meio ruim. Meu Deus, acho que eu não escolhi um dia. E ali ele tava ali, me dando coragem e tal, e aí eu entrei. Eu estava na linha amarela, né? Aí eu não consegui pregar na linha amarela. Falei, poxa, eu não consegui pregar na linha amarela. Aí eu desci na República ali, eu falei, agora eu tenho da República até a Vila Matilde pra pregar o evangelho aqui, mano. Aí quando eu ia, eu gravei assim, né, o meu rosto. E eu falei assim, nossa, eu vou falar agora. E aí vinha o medo, vinha a insegurança. E tinha muita gente me olhando. Aí eu saía do vagão, falei, poxa, meu Deus, mano, eu tô com medo. E eu registrava tudo, Senhor... tira isso de mim e tal, porque uma coisa interessante a gente notar é que nós falamos que Deus é amor, e nós conhecemos Deus, Deus é amor, cara. Mas o apóstolo João diz que Deus é amor e o amor lança fora todo o medo de se entregar. Então, se de fato você conhece a Deus, ainda que o medo existe, ele não vai te governar, porque você sabe quem ele é. Então, uma coisa é você saber quem ele é, uma coisa é você caminhar com ele. Eu só sei de ouvir que Deus é amor. Mas eu sei que ele é amor porque eu caminho com ele. Eu sei que o amor lança fora o medo de se entregar. E eu falei, peraí, Senhor, eu te conheço, cara. Eu não posso ter essa mente. E aí eu lembro que quando eu entrei no Belém, no metrô, na linha vermelha, eu comecei a pregar sobre a mulher samaritana. Né, aquela dependência, né? Eu acredito que aquela mulher também devia ser um pouco ruim, porque ela já tinha 5 maridos e o 6º não era dela. Nossa. Ou os caras eram muito ruins. Meio complicada ela. Céu, cara. E aí quando Jesus fala pra ela, cara, que Jesus ia dar uma fonte de água viva brotaria do seu interior, eu acredito que ela pensou, acho que ele vai me dar essa Sabesp, né? Ela vai me dar a fonte de água viva literal. Aqui. Só que essa fonte de água viva, mais pra frente, João vai dizer que era o Espírito Santo que jorraria. Então, o próprio Deus estava falando para ela que se de fato ela conhecesse quem estava falando com ele, o Espírito Santo iria então brotar nela, ou seja, ela iria nascer no Espírito, ela teria um encontro genuíno com ele e passaria a depender de Deus e não dos homens, porque o 6º não era dela, então eu acredito que ela tinha uma dependência emocional e ela descontava nos homens. Esse homem não preencheu e só Jesus poderia preencher o vazio daquela mulher. E eu preguei essa mensagem no metrô. Tá registrado no Instagram lá. E aí, tava uma falação de jovens, uma falação e tal. E aí, cara, do nada ficou um silêncio. E tipo, eu fechei os olhos e falei, agora só minha voz tá sobressaindo aqui.
E foi aonde, quando eu olhava pro lado, tinha um gravando. E aí, quando chegou a próxima estação, bateu no meu ombro e tinha agradecido pela mensagem. E ali eu não pude ver quem era cristão e quem não era, mas eu pude entender que o lugar que o Senhor quer que nós estejamos, de fato, pregando o evangelho, porque ainda que esteja cristão ou não cristão ali, o poder da semente, ela é incrível. Uhum. Né? Então, nós podemos entender que Deus, de fato, nos chamou para estar nesse lugar. Eu não sei se tinha cristão ou não cristão, mas o feedback das pessoas, a forma como elas receberam a mensagem, deu para entender que elas estavam recebendo mas a mensagem. mesmo se tiver algum cristão ali, talvez o cara vai estar meio baqueado, meio devagar, quase parando. Sim. E ele vai dar aquele estalo, né? Fala, não, opa, peraí, o cara pregando no metrô, o que eu tô fazendo da minha vida, Sim, né? sim. Hoje, e assim, pra gente meio que fechar o assunto, Beleza. tenta aí pra nós já, eu sei que você não preparou nada disso, vou pegar ele meio no pulo. 3 aspectos, 3 características pro evangelismo, para você, lógico, a dependência total do Espírito, a gente sabe disso, mas 3 aspectos que você acha que para uma pessoa evangelizar, o primeiro passo, aquela pessoa que quer evangelizar, ela tem que dar. Bom, acho que o primeiro passo é ela saber quem ela é. Ela precisa saber quem ela é em Cristo. Ela precisa, de fato, ter... Porque a gente tem, às vezes, um relacionamento íntimo e firme com a palavra, mas, às vezes, a gente não se sente seguro. Então, eu tenho intimidade com Deus, eu leio bastante, mas você se sente seguro? Você crê nas promessas? Então, é importante a gente destacar o primeiro ponto, que eu preciso saber quem eu sou, o quanto eu dependo dele e o que ele sabe de mim, o que ele vê a meu respeito e o que ele fala. Porque você não vai ser um impedimento para esse primeiro passo. Então, é muito importante a gente entender quem eu sou em Cristo. Porque se a minha vida espiritual estiver fundamentada nos meus sentimentos, eu vou, sei lá, um dia eu vou estar legal, um dia eu não sirvo, um dia eu sou... não é legal, então você não cumpre o ID. Você oscila. Então, é muito importante a gente saber disso. E o segundo tópico é a gente estar fundamentado na oração. Nós precisamos ter um estilo de vida de oração. E eu acho que se não tem falado muito de oração nesses últimos dias no altar, eu acho que é porque não tem formado muitos homens e mulheres de oração. Né? Nós falamos do que vivemos e nós falamos do que de fato a Bíblia nos ampara. E muitas coisas aconteceram por homens de oração. Né? Muitas coisas aconteceram quando homens oraram, quando homens creram nas promessas. Então, depois de você saber quem você é e de quem você é em Cristo, nós precisamos saber o poder que a oração pode fazer. Ela pode ir muito em seus efeitos. Ela alcança, ela vai onde você não consegue ir. E o segundo é a gente ter um relacionamento firme com Deus. O terceiro, perdão. Por quê? Porque se a gente ora muito ou ora pouco, nós não somos menos filhos. Mas é interessante a gente entender a consciência de ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque quando a gente se relaciona com Ele, a Bíblia diz que Deus é luz. Né? E quem se aproxima dele não está nas trevas. E você não consegue arrumar a sua casa no escuro. Você não consegue ajeitar os móveis com as luzes apagadas. Você só consegue limpar a sua casa, remover alguns móveis do lugar com as luzes acesas. Então, Deus é luz. Quando você se aproxima da luz, quando você se aproxima de Deus, Deus começa a colocar as coisas no lugar e você acaba entendendo aí que isso mesmo. É de dentro para fora. Aí. Legal, da hora. Então, acho que é isso, né? Amém. Tem bastante assunto, bastante coisa pra gente. Pô, a gente podia ficar aqui até altas horas, horas, né? Verdade, altas horas aí falando muito de palavra, de Bíblia, de ali experiências com Deus e evangelismo e tudo mais. Mas, né? Chegamos ao fim. Quem sabe, né? Uma parte 2, parte 3. E é isso. Meus irmãos, não se esqueçam aí de compartilhar o vídeo, se inscrever, tá? É muito importante que você se inscreva e curta, deixa o joinha, deixa um comentário lá. Verdade. Foi bênção, foi legal, deixa um comentário, um feedback, é importante para nós, para o pessoal da produção. Sim. E até para nós, né, que tá aqui, saber qual o caminho trilhar, né, o que falar, né, de interesse geral, né? Não é só... Esse podcast não é só para a igreja, né? Para a nossa igreja. É geral, né? Tá na rede, é para todo mundo, né? Com certeza. E é isso, né, Gabi? Fala dos patrocinadores aí. Se você quer ser um patrocinador, nos ajudar aí no nosso podcast, por favor, também pode entrar em contato no e-mail.
A gente quer agradecer a todos os patrocinadores. Tem aqui a lista na descrição. Temos aí muita gente legal nos ajudando já. Glória a Deus. Cremos também que muitas outras pessoas irão chegar para ajudar nessa obra que tem sido bênção. Amém. E só para complementar o que o Paulo falou, além de você comentar, por favor, ativa a notificação, porque toda vez que aparecer um vídeo, vai aparecer lá para você que a gente chegou com mais um podcast. Então é isso. Gi, muito obrigado, cara. Deus abençoe sua vida, seu ministério, seu casamento. Amém. É isso e tamo aí pra próxima. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, até a próxima. Valeu, Tchau. galera. Valeu. Valeu.